Olá, pessoal do nono ano. Como é que vai vocês? Tudo certo com vocês essa semana? Lembrando que essa semana a gente está entrando na 13ª semana de atividades complementares e dando sequência às outras duas últimas semanas, a gente tem abordado bastante nessas duas últimas semanas a questão dos blocos econômicos. Então, na aula da semana 9 abordamos bastante o que são blocos econômicos, quais são as características. Existem vários blocos regionais espalhados pelo mundo. A gente percebeu bastante que os blocos eles servem como parcerias comerciais entre os países membros. Só que cada bloco dentro do planeta existem as suas particularidades. Então, o nosso planeta conta com diversos desses blocos, tentando abordar um pouco nesse esquema. Então, a gente viu algumas diferenças, que o bloco ele pode ser classificado como um acordo de livre comércio, que é o caso do NAFTA, que é formado por Estados Unidos, México e Canadá, que há um livre comércio entre eles de mercadorias, só que é apenas isso, não há mais nenhum acordo político. A gente tem um exemplo do Mercosul, que se situa na América do Sul, que é formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que ele é uma união aduaneira, existe um acordo de tarifa comum, ou seja, existe uma tarifa específica de alguns produtos específico de cada país. E aí tem um bloco que tem uma certa complexidade, que é o caso da União Europeia, que ele, ao mesmo tempo, ele é um acordo de livre comércio, existe toda uma política por trás da União Europeia. Não é à toa que a União Europeia é o maior bloco econômico do planeta. Então, tentando falar um pouquinho da União Europeia, a gente vai abordar bastante a União Europeia nessa 13ª semana, e vamos tratar de um assunto que foi bastante falado nos últimos 4 anos, principalmente nos noticiários, que é a saída do Reino Unido, que ficou conhecido como Brexit, certo? Então, a gente vai falar bastante essa semana sobre esse assunto. Então, vamos lá e vamos seguir a sequência. Então, antes de a gente falar do Brexit, a gente precisa entender como que se formou a União Europeia, ou seja, esse bloco econômico gigante, complexo. Para a gente ter uma ideia da União Europeia, a gente precisa ver alguns antecedentes históricos, sobretudo no período pós-Segunda Guerra. A gente viu, então, no período pós-Segunda Guerra, que o mundo ele ficou bastante dividido entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa ela estava bastante devastada. Com isso, os Estados Unidos, na época, eles criaram um plano de ajuda econômica que ficou conhecido como Plano Marshall. O Plano Marshall, na verdade, não foi apenas um plano de ajuda, de recuperação econômica desses países, mas também uma forma de conter o avanço do chamado Bloco Socialista. A União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial, ela cresceu muito e começou a influenciar bastante para que alguns países europeus, após o fim da Segunda Guerra Mundial, adotassem também o socialismo como sistema econômico e sistema político. E junto com o Plano Marshall, os países europeus viam uma necessidade de estabelecer algumas parcerias comerciais, e era uma forma de tentar fortalecer as economias desses países, inclusive fazer frente, então, com os Estados Unidos, principalmente os países da então Europa Ocidental, que era a Europa capitalista. Então, para a gente entender um pouco, aí vai alguns fatos cronológicos do surgimento da União Europeia até chegar ao que se tornou hoje. Então, em 1944, surgiu a formação do Benelux, que era a sigla da Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então, esses três países fizeram um acordo de parceria comercial, isso já no período que ainda estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. 7 anos depois, mais três países acabaram se juntando aos países que pertenciam ao Benelux, que foi a Alemanha Ocidental, a França e a Itália. Esses países eles tinham algo em comum, eles eram produtores de carvão e também de aço, que era um produto muito utilizado principalmente na indústria siderúrgica, que é uma indústria que ela é base para outras indústrias, certo? 6 anos depois, esses mesmos países, eles acabaram mudando o nome, né? Então, o nome anterior se chamava SECA, que era a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço,
Em 1957, esses países acabaram criando a CEE, que seria a Comunidade Econômica Europeia. Após a criação da CE, muitos países do chamado bloco capitalista, ou seja, na chamada Europa Ocidental, acabaram também entrando no bloco. Sobretudo o Reino Unido, que a gente vai falar posteriormente, acaba entrando em 1973. Outros países acabam entrando a partir da década de 80, como Grécia, Portugal, Espanha. E assim, a Comunidade Econômica Europeia ela vai crescendo, vai surgindo novos membros, novos países, e também acaba mudando de nome. Tanto é que, do período entre os anos 70 e 80, ele já muda para IMC, que seria o Mercado Comum Europeu. Agora, entrando um pouquinho mais para frente, passando esses anos de mudanças de nome, ingresso de novos membros, em 1991 é uma data muito simbólica, não só para a Europa, mas também para o mundo. Em 1991 acontece o fim da União Soviética, que era o principal país do bloco socialista, ele deixa de existir. Nesse mesmo período, na cidade de Maastricht, que fica na Holanda, a União Europeia ela meio que cria um divisor de águas que muda o nome para a União Europeia, né? Até então a União Europeia não se chamava União Europeia, né? A gente viu nomes anteriores. Essa mudança de nomenclatura não foi apenas simbólica, mas também representa o quê? Uma Europa que tentava cada vez mais buscar a integração entre os países. Não apenas entre os países do chamado bloco capitalista, mas também promover aqueles países que até então eles tinham influência da União Soviética, do lado socialista, e acabaram entrando na transição da economia de mercado, ou seja, na economia capitalista. Então, esse acordo, esse nome União Europeia, após esse Tratado de Maastricht, ele entra em vigor em 1993. Consequentemente, vai surgindo novos membros. Então, foi o período que houve a maior expansão desse bloco. Alguns países capitalistas que ainda não faziam parte começaram a entrar no bloco, como Suécia, Áustria, isso nos anos 90. E alguns países do chamado Bloco Socialista acabam entrando anos depois, isso entre as décadas de 90 e a década de 2000. Então, a União Europeia ela faz com que ela se torne o maior bloco em termos de membros. Hoje em dia, a União Europeia ela conta com 28 países. Outra mudança bastante simbólica na União Europeia, cada país tinha uma moeda própria. A partir de 1999, há um acordo para a adoção do euro, que seria a moeda que iria circular entre os países membros desse bloco. O euro ele passa a valer, nesse acordo de 99, ele passa a valer a partir de 2002, e aí muitos desses países, praticamente, eles acabam adotando o euro, embora há exceção do Reino Unido, da Dinamarca e da Suécia. A União Europeia, como a gente viu anteriormente, ele não é apenas promove a livre circulação de mercadorias, ele promove outras questões, que ela é uma união monetária, que é o caso do euro, né, como a principal moeda de circulação. Ele tem uma política não apenas econômica, mas também uma política social, uma política ambiental, e inclusive a União Europeia conta com um parlamento que há bastante discussão entre os membros. O parlamento da União Europeia situa-se em Bruxelas, que é a capital da Bélgica, e existem também outras complexidades dentro da União Europeia. Então, tem uma criação de política externa de segurança em comum, existe um reforço de cooperação dos domínios de justiça, assuntos internos, construção de uma Europa social, existem ações comunitárias, reforço da legitimidade democrática. Quais são os critérios para entrar na União Europeia? Existe todo um critério que os países precisam respeitar. Em primeiro lugar, o país precisa ter um Estado de direito plenamente democrático, ser um Estado laico, ou seja, que não haja discriminação de gênero ou de ordem étnica, manter uma política cambial financeira bastante rigorosa, controle inflacionário, controle de gastos, combater a corrupção, fortalecer as instituições democráticas, política ambiental com os demais membros da organização, políticas migratórias de acordo com os demais membros, inclusive tem uma política na União Europeia, que é o Espaço Schengen, onde os países adotam a política de acolhimento à imigração. Embora esse Espaço Schengen tenha sido bastante discutido,
sobretudo nos últimos anos, com a entrada de muitos imigrantes de característica de forma ilegal, que a gente vai ver mais para frente. Então, como a gente falou, a União Europeia ela conta com 28 Estados-membros. Ali tem o mapa, né, dos que estão em azul, são os Estados-membros. Existem dois países que não fazem parte da União Europeia, mas ele tem um acordo bastante especial, que é a Suíça e a Noruega. Eles são praticamente do bloco, embora não seja oficial, mas eles têm muitos acordos em comum com a União Europeia. Existem alguns países que ainda estão em processo de negociação para entrar na União Europeia, só que precisa passar por uma aprovação do parlamento, que é a Macedônia, a Sérvia, Montenegro, Turquia e Islândia. Então, esses países ainda não entraram oficialmente na União Europeia. A União Europeia, embora seja um bloco que busca bastante integração entre os países, não apenas uma cooperação econômica, como a gente viu de livre circulação de mercadorias, mas ele é um bloco que ele também busca uma igualdade entre esses países. Só que como a gente está falando de um bloco com mais de 28 países, é óbvio que vai ter bastante desigualdade social e econômica entre esses países. Então a gente tem algumas características bastante peculiares. A gente tem alguns países que, de certa forma, têm uma certa liderança no bloco, que é a Alemanha, que é a principal economia, a França, que é um país bastante importante também no bloco. Existem outros países com economias mais frágeis, um exemplo a Grécia, né, que desde 2012 passou por uma crise terrível, onde 25% da população economicamente ativa estava sem emprego. Existe também a Suécia e a Holanda, que são países que desfrutam de um alto índice de qualidade de vida. Alguns países também fez com que passasse por crises econômicas, que aumentou a questão do endividamento, déficit público, a questão da dívida tanto interna quanto externa, em relação ao PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que é Portugal, Itália, Irlanda, a Grécia e a Espanha. Então, são países que também têm passado por essas dificuldades, alguns mais, outros menos, mas também passou por esse período de bastante dificuldade. Existem diferenças no plano político, né? Movimentos nacionalistas, movimentos separatistas. Como a gente viu bastante, né, a União Europeia tem recebido bastante imigrantes, principalmente aqueles oriundos do norte da África e do Oriente Médio, que são países que estão em situação de guerra, os chamados refugiados. Aí tem aquela questão, muitos desses imigrantes, eles entram de forma ilegal nesses países que fazem parte da União Europeia, e essa forma ilegal faz com que haja sentimentos nacionalistas e também xenófobos. Isso fez com que tenha surgido não só ondas de violência nesse país, mas também movimento de partidos bastante radicais que é contra essa política imigratória. E há também algumas incertezas na Constituição Europeia. Embora a União Europeia tenha um parlamento, ainda não existe uma Constituição própria entre esses países. Tanto é que cada país tem as suas características em comum. Aqui tem alguma síntese. Quais são as principais características da União Europeia? Então, é uma livre circulação não apenas de bens, pessoas, serviços, capitais, promoção da paz, valores, bem-estar da população, luta contra a discriminação, proteção social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, progresso científico e técnico, enfim. Então, existem várias pautas entre os países membros da União Soviética, União Europeia, que eles precisam, União Europeia, que eles precisam entrar em acordo. Numa dessas divergências da União Europeia, a gente vai falar de um país que passou por um período de transição, que é o Reino Unido. Que, na verdade, o Reino Unido, ele recém saiu da União Europeia, e esse acordo de saída da União do Reino Unido foi bastante conturbado. Esse acordo ficou conhecido como Brexit, que é a sigla inglesa, né, para a saída do Reino Unido. Para a gente entender, então, um pouco o Reino Unido, né, essa saída. Então, o Brexit é uma abreviação do British Exit, que é a saída britânica, né, ou seja, um acordo de retirada do Reino Unido para deixar a União Europeia. Mas quais foram os antecedentes desse acordo? Até então, em 2016, quem governava o país era o primeiro-ministro David Cameron. Ele acaba criando um referendo se a população era a favor ou não a saída do Reino Unido à União Europeia. Esse acordo fez com que mais da metade da população fosse a favor
de deixar a União Europeia. Só que não houve um consenso absoluto, ou seja, não houve uma maioria absoluta, então fez com que esse acordo ficasse bastante travado, e isso fez com que houve um movimento de bastante desgaste do primeiro-ministro, e que depois ele acabou sendo substituído pela Theresa May. Quais foram os motivos, então, para os ingleses, não só os ingleses, mas britânicos, né, que fazem parte também do Reino Unido, a Escócia, a Irlanda do Norte, País de Gales, o que fez com que muitos desses fossem a favor da saída? Algumas características. Alguns se sentiram fora do alcance dos benefícios econômicos, dos mais de 40 anos de permanência do bloco. Houve uma declaração que a saída do bloco iria liberar 350 milhões de libras, que seria aplicado na saúde pública. O Reino Unido não poderia controlar o número de pessoas entrando enquanto continuasse no bloco, ou seja, pessoas, principalmente imigrantes, até porque o Reino Unido é um dos países que mais recebem esses imigrantes, principalmente o imigrante de forma ilegal. Então, houve bastante sentimento nacionalista para que houvesse uma política de controle da imigração. Cameron, ele apostou que conseguiria mudar a relação da Grã-Bretanha com a União Europeia, até mesmo dentro do seu partido, que é o conservador. E, inclusive, dentro do Partido Conservador, ele nunca conseguiu estabelecer essa integração, inclusive há divergência dentro do partido. É importante vocês entenderem que não é a primeira vez que o Reino Unido ele ameaça deixar o bloco. O Reino Unido ele entrou na União Europeia, que na época se chamava Comunidade Econômica Europeia, em 1973. Só que 2 anos depois, a entrada do Reino Unido na União Europeia, houve um referendo muito parecido com o de agora para que a população escolhesse entre sair ou continuar na União Europeia. Por 67% da população, eles resolveram continuar no bloco econômico. Então, já não é a primeira vez que houve essa divergência do Reino Unido com a União Europeia. Bom, esse acordo do Reino Unido da União Europeia, ele passou por diversos imbróglios, que é importante a gente entender quais foram os motivos e por que demorou tanto para ser esse acordo. Então, houve esse referendo em 2016, até que em março de 2017, o Reino Unido, então, ele notifica o bloco, ou seja, ele notifica a União Europeia que ele desejava sair da União Europeia. Só que existe um acordo, que é o conhecido como Acordo de Lisboa, que o Reino Unido só poderia deixar a União Europeia oficialmente em 2019, em março de 2019. Por quê? Porque aí precisava um período de transição que precisava ser feito outros acordos, não só comerciais, mas também políticos, junto com a União Europeia. Só que como esse acordo não ocorreu, então a primeira-ministra Theresa May, ela substitui o David Cameron, né, que pede renúncia devido a esse desgaste. Só que a Theresa May, ela não consegue, dentro do parlamento, conseguir essa maioria para conseguir esse acordo de retirada. Inclusive, ela foi derrotada 3 vezes no parlamento. Esse novo desgaste fez com que a Theresa May também se renunciasse, até que, então, no segundo semestre de 2019, entra também do Partido Conservador o ministro Boris Johnson. Boris Johnson ele teve um discurso bastante contundente, dizendo que o Reino Unido sairia do bloco já em 2019, com ou sem acordo com a União Europeia. Dentro desse imbróglio, houve bastante pressão porque o primeiro-ministro Boris Johnson fizesse esse acordo. E a população não queria que o Reino Unido saísse da União Europeia sem antes conseguir esse acordo. Então, o primeiro-ministro Boris Johnson convocou novas eleições em outubro de 2019 e fez com que o seu partido, o Partido Conservador, conseguisse maioria absoluta no parlamento. Isso facilitou com que Boris Johnson conseguisse esses acordos de retirada do Reino Unido da União Europeia. Até que em 31 de janeiro, finalmente, o acordo foi definido e foi aprovado em janeiro de 2020 para a saída do Reino Unido da União Europeia. Quais são as consequências desse acordo, então, do Reino Unido com a União Europeia? Alguns especialistas da economia dizem que seria um bom negócio para o Brasil ao longo prazo, no sentido comercial, já que o Brasil poderia negociar individualmente com o Reino Unido. É importante falar que o Brasil já sofreu bastante restrições da União Europeia de alguns produtos. Então,
já foi bastante prejudicado, né, pela União Europeia. Então, podendo negociar individualmente com o Reino Unido, ia facilitar a parceria comercial. O Reino Unido, como país, passaria a ter taxas diferentes no comércio exterior com os países europeus, em relação praticadas agora, inclusive podendo trocar de parceiros, ou seja, não ficaria tão amarrado dentro da União Europeia e poderia ter novos parceiros comerciais com taxas bem melhores. Existe também uma previsão pessimista de alguns analistas que pode haver um aumento de impostos, queda do PIB e queda da Libra, que é a moeda local do Reino Unido. O que ainda precisa ser negociado? Então, o Reino Unido fez esse acordo de saída com a União Europeia, mas ainda tem muitas pautas que precisa ser negociada. Precisa definir novos acordos com a União Europeia, sem taxa extra de circulação. Junto com esses acordos, ainda há acordos na questão de segurança, pesca, regulação de medicamentos, acordo de eletricidade, a questão da circulação de pessoas, entre outros. Alguns analistas também prevêem alguns temores, que seria o quê? O Reino Unido pode correr risco de não obter o mesmo acordo semelhante igual a Noruega e a Suíça. Lembrando que a Noruega e a Suíça, eles não fazem parte do bloco, mas eles têm acordos especiais com a União Europeia, então eles são quase um membro do bloco, porque eles têm boa relação com a União Europeia. A ideia do Reino Unido é sair da União Europeia, mas sem perder esses acordos. O receio que o Reino Unido possa perder esse acordo e possa ser que aumente essas taxas em relação às taxas de circulação de mercadoria, enfim, e outros fatores. Outro temor, como a gente viu anteriormente, é a questão dos movimentos separatistas dentro do Reino Unido. Como a gente viu, o Reino Unido é um conjunto de 4 países, que é a Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Há bastante movimentos separatistas, que são movimentos também religiosos, já que Escócia e Irlanda do Norte, ao contrário do resto do Reino Unido, tem a maioria da sua população é de origem católica, enquanto o Reino Unido, a maioria da população, principalmente na Inglaterra, é de origem protestante. Há bastante divergência entre católicos e protestantes, inclusive já houve bastante conflito há séculos atrás. E, então, há um movimento bastante forte de dependência desses 2 países. Inclusive, esses 2 países que fazem parte do Reino Unido votaram pela continuidade do Reino Unido à União Europeia, ou seja, então há uma divergência dentro do próprio país. Pessoal, espero que vocês possam ter entendido essa aula. Qualquer dúvida, estarei à disposição e conto com vocês. E bom estudo e bom resto de semana. Abraço e fiquem com Deus.